Olá, estamos de volta com a série Os 10 Mandamentos de Maria Montessori, que na verdade não foram escritos por Maria Montessori, mas são compilado das suas ideias. E eu já discuti aí os 3 primeiros e agora vamos falar sobre o quarto mandamento. E o quarto mandamento diz o seguinte: tome cuidado constante e seja meticuloso com o ambiente. Ajude a criança a construir relações construtivas com ele. Mostre o local adequado onde são guardados os meios de desenvolvimento e demonstre seu uso apropriado. Uau, que frase grande e quanta coisa. Então vamos dividir aqui. Tome cuidado constante, seja meticuloso com o ambiente. Por que para nós montessorianas, por que na teoria é tão importante a gente cuidar do ambiente? Porque a criança tem mente absorvente, porque a criança aprende a partir de onde ela está inserida. Por isso que as culturas são tão diferentes, as crianças que nascem no Japão têm um costume, as crianças que são brasileiras têm outro costume, e as americanas têm outro costume. A gente tem formas diferentes de entender as coisas, de viver as coisas, de acreditar nas coisas, porque aquele ambiente, aquela estrutura, e quando eu falo de ambiente, eu não estou falando somente das coisas concretas, eu estou falando também das coisas que não são visíveis, que não são materiais. Se você quer saber mais sobre o ambiente, acompanha lá os vídeos de preparação do ambiente, em que eu explico certinho sobre a importância de preparar o ambiente. Mas aqui, o que eu queria trazer para você é que a criança que tem mente absorvente, ela vai absorver tudo que está em volta dela, ela absorve isso de maneira consciente e inconsciente, e a gente precisa ter um cuidado em observar esse ambiente, em cuidar, em preparar esse ambiente. Então, a primeira coisa é garantir um ambiente seguro para essa criança, um ambiente limpo e um ambiente atraente. Essas 3 coisas são fundamentais, porque são elas que vão estabelecer ali a base da relação. Além disso, ele precisa ser um ambiente em que essa criança tenha autonomia e independência. Então, quando a gente vai olhar para esse ambiente, a gente tem que pensar se essa criança ela consegue funcionar nesse ambiente de uma maneira autônoma. Se esse ambiente ele propõe e ele tem ali disponível para ela tudo que ela precisa ao alcance dela. Dani, o que isso quer dizer? Quer dizer que a criança, depende da fase, né, do desenvolvimento dela, a gente tem que avaliar, mas ela precisa de coisas básicas, ela precisa de um lugar para se alimentar, ela precisa de água para beber, ela precisa de um local para fazer as suas necessidades fisiológicas ou das coisas ali atendidas naquele momento, na hora certa. Ela precisa de atividade para nutrir a sua mente, porque a criança precisa trabalhar com as mãos, ela precisa de movimento. Então, a gente pensar, esse espaço, esse ambiente propõe tudo isso a ela? Esse espaço está adequado para ela? Então, vamos refletir, por que uma criança se comporta muito mal quando ela vai no shopping? Por que ela se comporta muito mal quando ela está num ambiente que não é preparado para ela? Porque aquele ambiente não tem essas coisas. Ou ele não é seguro, ou ele não é limpo, ou ele não é atraente, ou ele não dá autonomia para ela, ou ele não dá liberdade de movimento, ou ele não atende à necessidade do desenvolvimento dessa criança. Então a gente precisa entender tudo isso para a gente preparar, porque é somente assim que a criança vai se desenvolver no seu maior potencial, tá? E aí a segunda parte, né, que vem aqui desse mandamento é ajude a criança a estabelecer relações construtivas com ele. Por quê? Porque o ambiente em si, ele não gera relações. Quem faz a relação é o adulto. O adulto faz essa ponte da criança entre o ambiente e a criança. Se eu não estou ali para ajudar essa criança a entender como usar aquele material, como fazer as coisas, né? Qualquer coisa que seja, ela não vai saber e ela não vai usar muitas vezes adequadamente. Então a gente pega ali, né? Um exemplo clássico, às vezes a criança, um bebezinho, né? Ele pega ali um utensílio, sei lá, de cozinha e ele vai o garfo e ele joga longe, ou ele tenta bater, ou ele tenta brincar. A criança não sabe para que serve. Então a gente precisa apresentar para a criança: isto é um garfo, um garfo. O garfo é para comer. Eu vou te mostrar como a gente usa o garfo. E aí a gente vai modelar para a criança, e a gente vai dar a vez para a criança fazer, e a gente vai repetir isso muitas vezes, para que essa criança construa essa relação
construtiva com o ambiente. Então, ela entenda para que servem as coisas. E eu faço uma crítica muito forte, às vezes, porque a gente não corrige a criança desde bebê. A gente acha que tudo bem um bebê babar num livro, tudo bem ele rasgar todas as páginas, tudo bem a gente pegar um livro e riscar. Não, gente, a gente tem que ensinar para a criança desde pequenininha. O livro carrega assim, o livro vira página assim. Ah, você quer pôr uma coisa na boca? Aqui está um mordedor para você morder. Ah, você quer desenhar? Vamos pegar um papel de desenho. Este é o papel do desenho. Aqui você encontra papéis para desenhar. E a gente preparando esse ambiente e fazendo essa ponte ativa em que a gente está constantemente conectando a criança com a coisa, conectando a criança com a coisa. Então veja que eu sou um conector, eu não sou o meio em que vai instruir aquela ideia falsa que a gente tem, né, do professor antigo, tradicional, que o professor ensina, que o professor é quem está ali explicando e fazendo milhões de coisas. Não, o meu papel como professor montessoriano é fazer essa ponte. Então eu vou fazer da maneira mais rápida, mais breve, mais sutil e que eu fale menos possível. Por quê? Porque o que importa é a criança se conectar com aquilo e usar aquilo e repetir aquilo até que ela construa o conhecimento e construa a coordenação, a autonomia, a independência, a ordem ali dentro da cabecinha dela e comece a utilizar aquilo com propósito, tá? Então, essa é a segunda parte. E aí depois está dizendo, mostre o local adequado onde são guardados os meios do desenvolvimento. Então, a gente precisa ter local para as coisas, tudo precisa ter um lugar. Imagine você cozinhar numa cozinha em que você não sabe onde está a panela, onde estão os ingredientes principais, onde estão os temperos, onde estão as colheres para mexer. É muito desconfortável, é muito difícil, é muito cansativo mentalmente para uma pessoa viver num ambiente sem ordem, num ambiente onde as coisas não têm lugar. E a criança precisa dessa ordem, ela precisa dessa organização, isso é ciência comprovada, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente prepara esse ambiente, além de pensar na segurança, no limpo, no atraente, na autonomia, no adequado para o desenvolvimento cognitivo dessa criança, a gente precisa pensar que cada coisa tem que ter o seu lugar. E que todas as coisas que a criança precisa, eles precisam estar ao alcance dela. Então, se essa criança vai fazer uma pintura, ela precisa ter ao alcance dela o papel, o lugar para pendurar o papel, para colocar esse papel, um pincel, a tinta, a água, um pano de limpeza, um avental que ela vai vestir, ela precisa ter ali disponível para ela uma esponja de limpeza, um pano de limpeza, um local para ela guardar essa arte, ou para ela botar essa arte para secar, uma caneta para ela escrever o nome dela. Então, tudo isso a gente precisa pensar e preparar e deixar ali na visão dessa criança e deixar ali de uma forma muito lógica, numa sequência muito clara, para que essa criança possa usufruir desse ambiente da melhor maneira possível e fazer essa relação construtiva com ele. E aí, a última parte está dizendo, demonstre seu uso apropriado. Isso quer dizer que a criança, ela não simplesmente absorve o ambiente por osmose, ela não aprende só porque ela está ali, ela vai aprender através de um modelo, de algo que a gente demonstra para ela, como fazer, como utilizar, que é imagine você quer aprender alguma coisa, o que você vai buscar? Um professor, um tutorial, um manual. A gente sempre tem que ter uma referência, a gente tem que acompanhar, fazer ali, né, uma interpretação inicial, entender para que serve aquilo, para depois a gente passar a utilizar. A gente não pega uma coisa e começa a adivinhar, ou não deveria fazer isso, né? O ideal é que a gente tenha ali uma sequência, a gente tenha uma estruturação do que a gente quer com aquilo e para que aquilo serve, para depois a gente começar a utilizar e manipular. E isso a gente chama em Montessori como a lição Montessori. Então, o professor, ele vai convidar essa criança para realizar aquela atividade, ele vai primeiramente demonstrar como fazer. Então, quem toca aquela atividade pela primeira vez é o professor. Ele vai falar, eu vou mostrar. Olhe, você observe, e aí depois ele vai dar a vez para a criança, e aí a criança vai poder tocar, e a criança vai poder tentar reproduzir, e aí através da repetição que ela vai conseguir aperfeiçoar aí a sua técnica, até que ela consiga executar aí próximo do que você mostrou para ela, ou igual ao que você mostrou para ela, ok? Então, gente, esse é um mandamento muito importante, muito complexo, completo, cheio de partes que a gente precisa. Eu diria que esse daqui também é assim um core do que é o Montessori, do que nós
temos como função aqui principal, que é preparar esse ambiente, ligar essa criança a esse ambiente de uma maneira construtiva e ser um modelo para essa criança, mostrar para ela como que ela vai fazer. Então fica aí o quarto mandamento. Tome cuidado constante, seja meticuloso com o ambiente. Ajude a criança a estabelecer relações construtivas com ele. Mostre o local adequado onde são guardados os meios do desenvolvimento e demonstre seu uso apropriado. Ok? Então, é isso. Se você está pensando em alguma coisa, tem um comentário, tem uma pergunta, escreve aqui pra gente criar um diálogo, criar uma comunidade. E acompanhe os próximos vídeos para você assistir o quinto mandamento. Se você ainda não assistiu os anteriores, volta lá, assiste os anteriores, assiste na ordem para acompanhar todos eles. Até a próxima!